Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Pensa Alto Podcast. Hoje uma entrevista especial. Não é fácil conseguir agenda com esse ilustre pensador, pesquisador. Estou aqui com o Anderson Dandi. Ele é uma das poucas pessoas no Brasil que desenvolve tecnologia de inteligência artificial. É isso, Anderson? Olha, não sei se dos poucos, mas é o que a gente gosta de fazer, né? A gente está Caramba! desenvolvendo aí vários mecanismos de inteligência artificial na empresa, prestando consultorias também. Tá vindo uma onda gigante aí de IA e todo mundo tá surfando nela. Você tem uma empresa que desenvolve tecnologia para empresas privadas e para o governo, é Sim, isso? Mas eu exatamente. sei que você desenvolveu muitas pesquisas. Qual que é a sua formação? Porque Ah, ele me sim, falou, cara, que ele dá aula para professores ensinar os seus alunos. Qual a sua exatamente. formação? Minha formação é em ciência da computação, fiz mestrado em processamento de imagem, doutorado também pela Você é USP, doutor? sou doutor. Caraca, Eu fiz velho. doutorado pela faculdade da USP e também faculdade Politécnica Catalunha, né? Então fiz lá uma espécie de sanduíche que eles chamam, né? E aí eu fiz lá, voltei pro Brasil. Aí eu fiquei meio de saco cheio de estudar, né? Falei, vou para Londres um pouco. Daí fiquei lá 6 meses, lá em Londres. Sou músico também. Caraca, ele tem uma Ah, banda. Cara, eu vou deixar aqui o Spotify aqui embaixo dele aí. é. Muito da hora, muito da hora. Aí eu comprei um teclado e comecei a tocar blues. Lá em Tá, Camden Town, lá em Londres. Aí, tá. aí acabou o dinheiro. Vamos voltar pro Brasil, vamos trabalhar, né? Aí eu fundei uma empresa junto com Qual o nome da outros. empresa? A que eu fundei foi Luplex, É né? só empresa. Era a minha primeira empresa. Ah, Né? Depois eu saí de lá, abri minha própria iniciativa, que hoje é a Tecminal. Tech? Tecminal, né? Caraca. E aí hoje eu já tô, vamos dizer assim, num voo solo, né? Tá. Mas tem outra empresa também de Sorocaba que é de detecção de vazamento debaixo do solo a partir de hastes de escuta, né? Então você coloca uma haste, Ah, mas isso ela aí é coisa antiga, né? só Não. que é tudo com inteligência artificial agora. Ah, É um é? ouvido biônico que eles chamam. Caraca, E velho. aí a gente vai pegando as coletas, ele já vai fazendo cruzamento de dados, correlação, tudo e acha onde está o vazamento. Tudo isso você que desenvolve mesmo. Sim, Tipo, você sim. é CDF, como a gente diz na Ah, Média. é mais ou menos. Esse dom, você tem dom para matemática, dom para física ou para computação mesmo? Ou é tudo misturado? Acho que é meio exatas, né? A gente Exato. gosta de exatas, gosta de contas, cálculos abstratos, né? É um tipo de pensamento, né? Que eu acho que são inteligências, eu gosto mais desse tipo. Tem outras pessoas com inteligência para humanas, para biológicas, né? Então, Mas você não gosta de cálculo diferencial integral, não é disso que a gente tá é falando. disso, eu gosto. Quem gosta Caraca, de uma coisa vai para tudo, né? caraca. Gosto sim. Inclusive, no meu mestrado é morfologia matemática, é matemática bem densa. Cara, já viu que hoje a conversa vai ser boa, porque morfologia matemática eu só sei mais, menos, dividir e multiplicar. É algo parecido com fazer aritmética, só que usando imagens, né? Como se fosse continhas com E imagens, quando né? você era criança, quando você era adolescente, você já tinha computador? Não, imagina. Não? Computador, ele surgiu o quê? Em 90, mais ou menos, né? Pô, acho que é. Eu É, era 90 criancinha. MSX, né? Talvez um pouquinho antes, Tinha o TK. Atari, né? Teve Atari? Eu tive Você sabe o que é Atari. Atari? Sei, poxa, claro. Você teve Atari? Tenho Tá, Atari. você viveu essa época então da Eu computação. vivi na transição, né? Então foi, digamos, uma revolução que chegou para ficar, né? Não tem como viver mais sem Mas qual é o seu computador. primeiro computador? Você se lembra disso Ah, aí? acho que era Pentium 2, não lembro Ah, agora. então já é tecnologia Já nova. era nova, é. Não é uma coisa assim. Aí quando a gente conseguiu comprar, naquela época era caríssimo, Ah, sim. já era isso daí, né? Mas aí você vai fazer ensino médio, você faz ensino médio técnico, alguma coisa, você faz normal. Não, eu fiz ensino médio normal, escola pública É mesmo, mesmo? né? Tá, Aí legal. eu consegui entrar na faculdade, graças a Deus aí, Tá. né? Mas você já Estudando. tinha habilidade, né, quando você tinha ensino médio para informática, para Então, eu você não. falava de inteligência artificial, cara. Não, quando eu comecei ali, né, cara, eu não sabia nem o que que era computação, né? Quando eu fui fazer esse É curso. sério mesmo? Meio que eu ganhei assim, foi meio que pelo critério da preguiça, né? Eu olhei e falei, cara, quais cursos eu tenho que se adequam nas minhas habilidades? Ou era engenharia elétrica ou era computação. Aí Não, eu, mas as faculdades são difíceis. A USP é difícil entrar nessas é áreas. difícil, é. Não- Mas eu tive que escolher, né? Então depois que eu escolhi, Aí foi você, computação. você tá falando que você. Eu não, até uma pergunta. Você tinha o dom para desenvolver toda essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, e era um dom inerte, dormente,
ou você força, raça, força bruta, né, que o pessoal Sim. fala, e vou aprender. O que tá dentro de Né? você e o que tá dentro dos brasileiros? Eu acho que dom vai muito da sua experimentação, né? Hum, Até então eu não sabia o que era inteligência artificial. Quando eu fiz na faculdade, a princípio eu também não achei tão interessante, é né? mesmo? Foi um primeiro E assim, você é um case de sucesso no Brasil, então, cara. mas é que você vai pelas beiradas, é igual açaí, né? Você começa tomando açaí e fala, nossa, que Muito gosto de bom. terra, né? É verdade. Não é verdade? O pessoal do Só que Pará não vai gostar disso, mas é mas é verdade. É verdade. Aí de gostoso. repente você começa, puxa, se apaixona pelo sabor, né? É uma coisa que é mais ou menos assim. A gente começa desenvolvendo, começa praticando, começa vendo cases, começa vendo resultados, vai se aproximando. E quanto mais você se aproxima, mais você percebe que você não sabe nada, né? Na verdade é isso, né? Você vai vendo que o mundo é muito maior do que parece de fora. Qual a sua primeira experiência com, não computação, mas com inteligência artificial? Qual foi a sua primeira experiência? Falou, caraca, velho, é isso que eu quero. Cara, acho que a primeira experiência foi no próprio doutorado mesmo, né? Então, assim, acho que no doutorado eu tive que desenvolver um sistema para converter voz, né? Então, transformar meu timbre de voz no seu. Então, foi Ah, essa a tese, né, do meu doutorado. é Text to Voice. É É, isso? esse daqui é Voice Conversion. Text to Speech, né? É, Text to Speech, TTS, né? TTS. Aí é para transformar texto em voz. Mas no meu caso era converter o seu timbre no meu. Você fala, e aí quando os outros ouvem minha voz, na verdade, vão achar que é a sua. Essa era a ideia, Caraca, velho, isso é muito né? legal. Mas você desenvolveu todo o algoritmo disso aí? Exato. E aí dentro dessa parte do algoritmo tinha uma parte lá que eu não conseguia criar regras determinísticas, né? Regras Tá. Heurística? programadas, Não, heurísticas. Regras, na verdade, regras fechadas, regras determinísticas, né? tá. Código. Eu não conseguia escrever código que eu conseguisse Uma converter uma voz function. com a outra. Então eu precisava treinar o algoritmo para ele aprender. E aí entra esse conceito do aprendizado, né? O aprendizado de máquina. Isso é bem inteligência artificial. Você cria um modelo, uma espécie de algoritmo que ele aprende com os Cara, dados. você tá falando. Eu tenho um outro equipamento da NVIDIA, né? Vou até falar a marca, ela não me patrocina. Ela não me patrocina. Quem sabe onde ele pode me patrocinar? E eu acho legal que ele tem algumas ferramentas que dizem inteligência artificial e tem essa parte de áudio. Tem uma parte lá, eu não Uhum. uso, mas aqui no celular eu uso. é, Também a Samsung não tá me patrocinando, mas é por isso que eu comprei esse celular. Que eu falo na minha língua. Sim, E o ouvinte sai na língua dele. Ele fala na sim, língua dele e aqui sai na minha língua. É isso que sim. você está falando também ou não? É só a voz? Isso quer dizer, o meu algoritmo está aí dentro, de alguma forma, Ah, tá né? aqui? Não, não. Você tá Esse ganhando tipo de royalty aqui. algoritmo, não, esse tipo de algoritmo está aí dentro, Que melhor legal, dizendo, né? cara. Então, por exemplo, nesse tipo de situação, você tem que pegar a sua voz, transformar em texto, pegar o texto, traduzir para outra língua. Tá. Aí usa o TTS que você falou, que é o Text to Speech, aí ele transforma em voz de novo, só que agora em outro E é muito idioma. E é rápido. rápido, ele faz Caraca. isso, né? E tudo isso usando o seu timbre de voz. Então, para Ah, usar esse timbre, ah, é onde entrou essa parte da minha aí você pesquisa. tem que pegar toda aquela onda da voz, que é uma onda analógica, dividir em Isso, bitzinhos, colocar zero exato, em zero. exato. Caraca, E vai velho. entrando, né? E quem comprou sua tecnologia? Você pode falar qual empresa que usa ou não? Ah, não posso falar. Eu sei que tem, gente, tem muitos segredos aqui. Conversei Sim, com o Anderson, gente, ele é óbvio que ele veio aqui, pô, a agenda é super concorrida, né? Vários projetos. E ele me falou também nos bastidores assim, olha, tem coisas que eu não posso falar por causa do contrato de confidencialidade, né? A gente entende. exatamente, é. Mas as grandes empresas usam sua tecnologia, a tecnologia brasileira. Tem empresas que sim usam, tem empresas sim interessadas, né, em criar isso em massa, em uso massivo também. Eu sei que tem Mas empresas de fora do Brasil também, que tem, ele me tem. falou, né? Que Talvez eu preocupam. possa citar uma que não deu em nada, mas foi quando eu acabei de formar, lá na Suécia eles queriam usar isso, né? Suécia. Na Suécia. Meu, eu acho que ele Então, tá falando do Gripen aí, do Caça não Brasília. sei de Não, nada. não, eu É, só falei. Só falei, só tô falando exato, porque o canal também é assistido por militares, né? Então, exato. bem, mas, cara, e quando a gente fala de tecnologia, eu não sei se é fato ou lenda urbana, é verdade que os indianos, os hindus, né? Os indianos, eles são o povo mais lógico, mais inteligente para desenvolver inteligência artificial, ou não? Cara, eu digo para ti que eles têm uma boa tradição, né, em programação, né, inclusive
tem um fator competitivo no mercado que é o preço, né? Ah, É um preço bem aham. baixo em relação, né, à média do mercado, então eles são muito procurados para fazer sistema, desenvolver programas, eles têm um raciocínio lógico muito bom. É só olhar o xadrez, né? O Ah, você vai. xadrez tem muito indiano bom de xadrez, ele já tem essa cultura, né, matemática muito forte. E os russos ficaram para trás? Cara, os russos é uma boa pergunta, viu? Eu esperava que, sei lá, depois da questão da Guerra Fria, eles viessem firme, né, nessa parte de tecnologia, especialmente a tecnologia digital, né? Eles têm, Mas, eles falam digital, mas eles têm constelação de satélite, por exemplo. então, na parte de hardware, né, de equipamentos, eles são muito fortes São mesmo. fortes. Agora, a parte digital mesmo, né, que trabalha na ideia, nos algoritmos, nos softwares, não vejo eles como vanguardistas, né? Você acha que os russos se preocuparam muito com a guerra, por isso que não desenvolveu essa parte mais fina da tecnologia? Porque você Não, pega os Sukhóis, aí, esses aviões de quinta geração, também encaram os aviões americanos. Você acha que o russo ficou mais na parte de hardware, né? O jeito russo de é, consertar as coisas não tem exatamente, acho que eles. Tá, aptidão, né? Aptidão, aptidão. aptidão de hardware muito forte. Pegar o chinês também, O eles são muito chinês, fortes de hardware o chinês, também, né? onde que está nessa escala de evolução tecnológica? Está mais no hardware, mais no software? Cara, eles depois que entraram aí, né, para nossa era do capitalismo, os caras eles estão pegando tudo, né? Tudo. Estão pegando tudo. Eles estão pegando hardware, estão pegando software, né? Se você falar O Google de. não está lá, né, Dandy? Não tá, mas eles fazem o Google deles, né? É o Baidu, se eu não me engano. É Baidu, Baidu, exatamente. né? Então, eles têm muita pesquisa, né? Eles investem muito em pesquisa, especialmente agora com o boom da inteligência artificial, eles estão apostando muito em modelos, né? Grandes modelos aí de inteligência vêm da China, né? São fortes competidores em IA deles mesmo. São fortes Caraca. competidores, né? E tem muitos hardware também, né? Eles estão produzindo hardware As também. fábricas ainda estão lá na China, né? Sim, sim. Eles... E agora, aquela pergunta, e o americano que a gente não citou? Onde que o americano é marketing ou os caras são bons também? Não, americano é bom, né? É bom? Vale do Silício não Já tem foi, muito o já que foi lá, dizer, óbvio, né? né? Já Já foi. fui. É uma coisa absurda, né? A quantidade de dinheiro que eles investem é impossível não ter tecnologia com a quantidade de dinheiro, né? Eles atraem atenção, atraem as melhores mentes, né? Se você pegar, por exemplo, o Hinton, né? O Hinton e o Hopcroft, que foram os prêmios Nobel aí física desse ano, né? Eles desenvolveram o conceito de Deep Learning, que é a inteligência, né, rede neural profunda. No Canadá, o Google já trouxe eles para lá, né? Então já é meio que isso. Aproveitando a pergunta, para a gente saber quem que é o Dandy, né? Quem que é o Anderson aqui, que desenvolve tecnologia de inteligência artificial. Uma empresa americana já te procurou, né? Ah, E por que você não foi para lá? Qual que eu acho que assim, tem fases na vida, né? Eu acho que tem uma época que eu sim quis muito entrar nessas grandes empresas, né? Até, enfim, Sim, grandes empresas e tal. Só que depois eu botei tudo na mesa, falei, cara, onde eu quero chegar, né? Eu quero desenvolver tecnologia minha, eu quero trabalhar onde ninguém trabalha, eu gosto de pesquisar onde ninguém está olhando, eu gosto sempre de inovar. Se for para criar software que já existe, aí não me chama. Não então é é essa a isso. ideia, né? Cara, Então, isso que é legal conversar com pessoas inteligentes, né? O Pensa Alto Podcast. Você conversa com pessoas diferentes, pessoas que a gente não está acostumado, né? Porque tem um montão de coisa aí já no YouTube, tem bastante podcast. Mas trazer um Anderson aqui para falar de tecnologia é algo que é diferente. Ele não quer ir né, para essas empresas técnicas, ele quer fazer tecnologia, ele faz tecnologia no Brasil. Eu conheço alguns projetos bem interessantes dele. Quando a gente fala de inteligência artificial, uhum. é quando você que viaja o mundo, né? Você que faz palestras, você que dá aula para professores. Quando a gente fala inteligência artificial e associa o nome Brasil, né? Como que é a comunidade de pesquisadores, né? Né, tem amigos Sim, no mundo sim. inteiro. Como é, assim, tipo, Acho que existe um reconhecimento, talvez, aqui pela parte da América Latina, né? Vamos pôr América assim. Latina. A América Latina respeita muito o Então, quando o Brasil. Suriname olha o Brasil, fala, o Brasil é potência. Quando o Ex- Bolívia olha, Exato. pô, Quando eu trabalhei, por exemplo, numa outra empresa, a gente até criou, né, uma linguagem de programação para advogados, né? isso é legal, Então cara. isso foi legal, a gente fez um bootcamp, a gente começou a ensinar advogados a programarem, né? Tá. E aí isso foi, a gente escreveu pela FGV um artigo, foi até lá para o Parlamento Você Inglês, é né? professor da FGV, né? Eu sou um professor convidado, já Convidado. dei aula bastante lá para alunos, para professores, Você não para... tem saco pra dar, não. Eu prefiro desenvolver, mas
Também eu gosto de dar aula vez ou outra, né? Mas, quando foi citado isso no parlamento inglês, foi até meio do tipo, ô galera, os índios ali estão, Como é que é? não, não, Conta essa história aí. Como estão é que é? fazendo coisa boa, É né? mesmo, É, velho? exato. Então Caraca. foi lá dentro do tipo, vamos mexer, pô, a América do Sul tá fazendo coisas importantes, interessantes e relevantes, né? Então acho que é mais ou menos esse cenário. O brasileiro, ele sempre ele é visto meio assim, do tipo, subdesenvolvido, É né? América Latina, América Latina e África. A América Latina, juntando a América Central e a América do Sul e a África, são continentes que são subjugados pelas grandes potências. exato. Isso é fato histórico, não há nenhum. Né, é fato É histórico. fato É histórico. fato histórico. E Sim. você que viajou, você deve perceber até o comportamento de europeus, Sim, norte-americanos, canadenses, né? Em relação sim, aos povos africanos e povos sul-americanos. com E, certeza. Então essa parte de preconceito existe, mas se você olhar grandes marcas, grandes empresas, sempre estão buscando brasileiros, né? legal. É um celeiro de tecnologia, é um celeiro de conhecimento, sim. Então tem muita gente inteligente. Se você for para a Europa, os brasileiros são bem preferidos lá, né? Porque eles levam o trabalho a sério. Brasileiro leva o trabalho a sério? Assim, lá fora, Ah, lá sim. fora. Aqui eu Aqui não o cara sei. chega atrasado, né? O Aquela cara coisa é. toda, né? Não, Acontece, né? não, o cara que vai lá fora trabalha bem pegado, bem duro, né? Tá, Estive tá, lá em Londres, era assim, estive na Espanha, era assim, então o tá. pessoal realmente trabalha com O afinco. Brasil tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. Deixa eu Uhum, buscar esse assunto aqui. Eu estava lendo o livro do Marcos Pontes. uhum, Confesso que foi um livro que me entusiasmou. Ganhei de uma colega que trabalhou comigo num curso digital. E ela teve acesso a ele e tal, né? uhum, E ele legal. autografou o livro para mim, cara. Olha que É uma coisa beleza. assim, Sim. bem legal. E eu li esse livro e em algum momento da vida dele ele fala que o Brasil não consegue desenvolver tecnologia, ele tem que fazer uma haste lá para a IS, que é a Estação Internacional. Não sei se você chegou a ler esse livro. Não, não E o cheguei a ler. Brasil não fazia isso, então Sim, isso não permitia que ele terminasse o curso para ser astronauta. Não é sobre, não estou dando spoiler no livro, pelo amor de Deus. Mas vale a pena você sim. comprar esse livro. Eu não conheço o Marcos Pontes. Eu conheci o professor dele, cara. Eu fui Olha. lá para o Rio Grande do Norte, fui para a base aérea, me fugiu o nome lá, Uhum. e encontrei o professor dele e a gente Olha conversou só. do Marcos Pontes. Mas voltando ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nem sei se tem esse ministério, se ele está à frente, ele Uhum, estava à frente ou não, né? Hoje ele é senador, deputado. uhum. É, você acha que falta investimento do Brasil na área de pesquisa, de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento em tecnologias avançadas? Ou você acha que falta esse Eu acho investimento? que falta um investimento estruturado, vamos pôr assim, né? Porque se você pegar o Brasil e ver a quantidade de verba que se dá para instituto de pesquisa, pode até ser que não seja algo insignificante, pode ser. Agora, a gestão, controle, investir em que área, Propósito, né? propósito, propostas, né? Acho que tem, inclusive, bastantes editais novos aí que eu acho bem legal, bem positivo, né? Do FINEP, por exemplo, né? Embrapi. Então, são vários editais interessantes, bacanas do governo, tentando levar para uma direção. Não sei se há uma coordenação de esforços, né? Então, talvez esse é um ponto a se melhorar, né? Eu acho que as universidades estaduais, federais, elas detêm uma parcela de um bom dinheiro. E esse dinheiro poderia ser investido em pesquisa, mas eu também não sei o que falha, né, entre ter o dinheiro e o investimento em desenvolvimento de tecnologia. Não sei se é a coordenação do Ministério ou Sim. se o erro está na coordenação das secretarias estaduais Sim. de Acho que é educação questão de melhor aproveitamento. Não desaproveita. acho que, por exemplo, eu fui bolsista, né? Então sempre recebi recursos do governo, agradeço muito aonde chegamos, inclusive para ir para Barcelona fui custeado no meio desse meu processo, né? Só que depois que você forma, O entendeu? projeto não é aproveitado, é isso? Ficamos aí, entendeu? Você Tanto faz é um que eu, projeto, desenvolve, faz a pesquisa e não tem implementação. As é, empresas não consomem os projetos brasileiros? Então, esse é um outro ponto. Poderia estar de uma forma. Por isso que eu falei da questão do investimento estruturado, né? Você traz mais a empresa próximo de aproveitar essa tecnologia, seria muito melhor, né? Mas não tem. Tem pouco se faz em relação a isso, né? Caramba. Tem aí algum, claro, um esforço, a FAPESP, por exemplo, é super legal em cima disso, né? Ela vai criar ali alguns programas de PIP que faz com que, por exemplo, o pesquisador lance em um projeto como empreendedor, só que na prática você vai ver o perfil do cara que pesquisa não é de empreendedor.
Entende? É o cara que às vezes tem dificuldade de começar um negócio. Aí Mas é muito desses dinheiros públicos exigem dedicação exclusiva. Por tem exemplo, se eu isso. quiser ser pesquisador, eu não posso, porque eu já tenho meu emprego, tenho Tem meu isso podcast, mas também. eu gosto de pesquisar. Aí eu pesquiso por conta própria. Então, Isso. E aí eu falo assim, pô, se eu tivesse é investimento de fora, isso. penso assim, se eu tivesse investimento de fora, eu poderia desenvolver uma área totalmente diferente de podcast, né? Pois Porque é. eu tenho umas ideias diferentes, né? Mas eu não consigo levar, porque eu não tenho esse financiamento. E eu Então, não estou falando de comprar equipamento, estou falando de desenvolver tecnologias te dá, às diferentes. vezes a liberdade vale mais que o próprio dinheiro em si, né? Exatamente, então, eu não vou atrás de pesquisa, de dinheiro Exato. de pesquisa, então, tipo assim, deixa Por pra exemplo, quando depois. eu formei, eu tava pensando em continuar a pesquisar, né? Só que quando eu vi o salário, eu falei, cara, não é Então, possível. esse é o Não é detalhe. possível. Então, aí eu falei, cara, se eu for trabalhar numa empresa de programador júnior, eu É, já mas ganho mais ou igual que eu seria fazendo um pós-doutorado em pesquisa. eu acho que tem algumas Então, falhas aí, né? e aí quando eu fui ler o programa, examinar, tinha outras aberrações do tipo, se eu me formei e sair do Brasil, eu posso ser repatriado, aí eu ganho muito mais do que o cara tá aqui dentro do Brasil, É entendeu? uma coisa Não meio. tem muita lógica muitas vezes, né? Tudo bem, você quer trazer o cara de volta, mas Deixa eu não te tá falar. prestigiando quem tá em casa, Você né? que é pesquisador, que desenvolve tecnologia de inteligência artificial, ele é um dos poucos no Brasil que desenvolve essa área, cara. Por isso que eu estou trazendo ele aqui no Pensar Alto Podcast, para a gente dialogar, para você saber que é uma pessoa comum, como a gente, estudou escola estadual, cara. Sim, Ele não tinha dom para informática, ele, igual é a isso. teoria do açaí, eu como nas bordas, depois eu vou ver que É o negócio isso é aí. bom. Teoria do açaí. É isso Mas essa aí. teoria vai pegar, eu vou É falar em cima, boa. eu tô... Teoria do açaí, meu. O legal do podcast é que a gente vai conhecendo as pessoas. Cara, mas quando a gente fala de inteligência artificial, eu sempre pensei que a inteligência envolvia sentimento e emoção. E Uhum. você está falando, não, não é nada disso. Inclusive, eu ensino máquinas a pensar e você me confessou aqui nos bastidores que já desenvolveram um neurônio artificial. Conta Exato. essa história Na que verdade, você está assim, envolvido. sim. Até o limite que você pode falar. Vamos lá, eu vou pegar um projeto de exemplo, tá, que eu usei. Eu gostava muito de jogar poker, né? Pô, esse cara Eu gostava muito de faria um jogar montão poker. de bet aí. O algoritmo dele. Então, o que Porra. que eu fazia? Eu criei um sistema que ele vai na tela, vê os jogos e vai aprendendo os Cara, padrões de jura que você está jogos. falando isso? Tô falando, tô falando. E aí eu implementei um bot para jogar na plataforma, né? Quer dizer, a gente sabe que isso não é, digamos assim, de acordo com as políticas da plataforma, sabe, mas acho que o desafio é tão interessante, né? E eu nunca pus dinheiro, nunca tentei subtrair dinheiro da plataforma. Eu deixei ele por experiência lá e eu me inscrevi esse bot apenas usando torneios gratuitos. Então, assim, qual que era o objetivo ali? Testar esses tais neurônios artificiais, né? Então, o Caraca. que que é um neurônio artificial? Você acaba projetando um gêmeo digital de um neurônio, isso é rede neural, né? Então, os primeiros modelos, isso quando eu estudava, há tipo 20 anos atrás, né? Nossa, o cara estava em inteligência artificial há 20 anos, velho. Não tinha nem Exato. internet, olha só. Exatamente, Não a tinha gente nem já internet, o cara já ele estava. chamava de modelo de perceptron, né? Perceptron era uma rede neural com um único neurônio. Então era uma simulação de um neurônio perfeito, onde você tinha os axônios ali, que era o corpo, os Sim. dendritos, né? Dendrito E o corpo e a sinapse e a que é o sinapse, pulso que é o elétrico. pulso elétrico. Então eles pegaram e modelaram esses pulsos elétricos como números, né? Então era uma rede em que basicamente todo número que entrava na rede, ele multiplicava pelos pesos que estavam em cima das sinapses ali, Caraca. né, dos axônios. Quando chegava no neurônio, você somava todos os valores numéricos. Sabia o que era dopamina, Exato, nerodrenalina, exato. endorfina, tudo isso aí. Então no fim, eles Caraca. criaram esses modelos matemáticos. Hoje, quando você vai falar, por exemplo, de chat GPT, a gente está falando de modelos de 400 bilhões de parâmetros, a gente está falando de neurônios. Então imagina modelos com 400 bilhões de neurônios, como se fosse. Então você vê Mas que isso tem desenvolvido no Brasil. Você mexeu com isso aí. a gente mexe, porque é um Caraca. domínio público, né? Acaba que quando cai no paper, no white paper, vira pesquisa, Ah, sim, aí passa para a comunidade. comunidade. Hoje a gente tem acesso a isso muito facilmente, né? Posso deixar uns links, né, para vocês Vou na descrição também. aqui, mas eu acho que o melhor é eu deixar o contato dele, porque a gente não vai entender nada, velho, nada disso aí, mas o contato tá aqui na descrição Tá dele tem, ótimo. né? Então, é muito interessante, por quê? Porque você acaba criando como se fosse mini cérebros treinados, tá? Então você joga números e ele devolve
informação. Quer dizer que você pode fazer um aplicativo anti-tigrinho. Anti-tigrinho, pode ser. Ué, Por que se não? você aprendeu no poker, Exato. você sabe. Caraca. E aí, nessa que do legal. poker, claro, qual que foi o resultado? Esse robô começou a ganhar muitos torneios, né? Chegou a ficar em segundo, quarto, em outros torneios assim com 2.000 pessoas. O pessoal da plataforma percebeu que esse Esse cara não jogador era nunca não. dormia. Eu falo, meu, Ai, ai. se o cara não dorme, logo é um bot. Aí eles entraram em contato com Nem você, entraram, só bloquearam. bloquearam. Aí Bloquearam. ali você viu que dá pra burlar o sistema. Dá pra hackear o que tá hackeando a gente. Dá pra hackear. Só que aí eu Caraca. falei, tá tudo bem. Guardei meu projeto, tá lá no meu repositório Cara, de você códigos. tem noção do que você tá expondo para o mundo aqui? Você tem noção? Diz pra mim. Não. A proporção dessa fala, o que, que pode acontecer? Se você ser contratado pelas maiores bets mundiais, ser contratado aí por, né, Rockefeller, porra, velho. Provavelmente eles Não, já tem? eles já devem saber. Já devem. Provavelmente eles já devem Ah, saber que dá pra usar e dá pra detectar também, né? Acho que é importante isso. eu posso viajar na maionese? Viaja Cara, dá pra fazer isso aí com criptomoeda? de fazer uma. Eu faço análise, tipo, o cara tá olhando aí quando eu Cara, ponho. boa Dá. pergunta. Vamos por aí, quando eu acabei de formar, tinha uns 21 anos, eu fazia algoritmos de Forex, né? Que era Foreign Fala isso aí pra Exchange. galera. Foreign Exchange é compra e venda de moedas, Puta, né? o cara ficou- Mercado de moedas. Só que aí eu Você comecei a foi. fazer isso com essas plataformas, eu trabalhava para um Você ia canadense. derrubando. Não, aí você ia fazendo análise técnica, né? Que hoje em dia tá na moda, né? Muita gente quer Sim. ensinar análise técnica, então você via padrões nos gráficos, e aí o Os próprio gráficos de algoritmo, candle, né? De candle, tem os candlestick, ombro, cabeça, ombro, onda de Elliott, então você tinha vários padrões, e aí você, a partir dos padrões, fazia um algoritmo, fazia uma previsão. Isso usando rede neural, esses neurônios artificiais. Que é né? bem melhor do que programação. É porque é uma programação adaptativa, né? Você cria um programa para É aprender. muito acima de Python e R que a molecada acha que É Python, é acima disso. Não, o isso? Python e R é só a ferramenta, né? Tá. Mas o Python e o R, eles vão ter que usar modelos, por exemplo, de Deep Learning, né? Convolutional Network. Então, são redes neurais, cada uma específica para algum tipo de tarefa, né? Então, você tem redes neurais específicas para reconhecimento de imagem, redes neurais específicas para fazer previsões futuras, redes neurais específicas para fazer classificação, entendeu? Tá. Então, você tem tarefas e aí você tem arquiteturas diferentes. Deixa eu te perguntar, algum governo, eu sei que o site, o nosso podcast, né, ele é assistido por várias autoridades, você já foi sondado por alguma autoridade pública, secretário da saúde, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Segurança Pública, em expor um modelo de pensamento neural sintético para prever a teoria do anticrime, prever doenças, prever uma melhor educação? Você já foi sondado para isso ou não? Não, mas eu deixo meu contato. Pois é que eu... Esses dias aí, aqui no podcast, a gente conversa com pessoas inteligentes e, cara, é isso, a gente aprende. E teve uma teoria de que a tecnologia pode suprir postos policiais com o uso de recursividade em comportamentos humanos. Sim. E essa pessoa disse que excesso de policial, ou colocar mais policial, não diminui crime, e sim analisar comportamentos. Mas aí a gente tem um problema, né? Teve um caso, né, muito famoso lá nos Estados Unidos, né? Depois eu até busco melhor a referência, mas eles usaram um programa de computador para aprender a fazer análises comportamentais, né? Inclusive a emitir sentenças judiciais a partir de comportamentos e a partir de fatos, né? O que foi constatado ao final do treinamento desse robô, desse cérebro artificial, é que ele tinha uma tendência a julgar as pessoas pela cor e pela estado social. Mas a programação estava errada? Então, esse é o ponto. Onde que está o erro? O erro é o ser humano que fez, que levou todo o seu sentimento. Quando você cria um algoritmo de inteligência artificial, ele vai aprender com dados. Só que Os dados estão contaminados. Quando os dados estão contaminados, se os dados forem racistas, o algoritmo acaba... Por isso que o pessoal fala que a polícia no mundo, não vou generalizar, vou errar, mas no geral ela é racista.
Então, Então, eu pego esses dados, a matemática comprova isso. ela meio que replica esse padrão, né? Então, imagina que você que criar um algoritmo com inteligência artificial é criar uma criança e fazer com que essa criança aprenda com os exemplos. É meramente isso, Caramba. né? Se você tiver bons exemplos, ela vai aprender boas práticas. Se ela tiver maus exemplos, ela vai replicar esses maus exemplos, Caramba. né? Não tem muito para onde fugir. E você acha, tem um caso emblemático do Google, que vários casos, mas uma propagação de uma doença, uma virose, o Google já falou, olha, vai acontecer tal coisa, isso aconteceu há mais de 10 anos. Então hoje a gente consegue chikungunya, dengue, essas coisas, mapear facilmente. E Se nem precisa... tiver os dados estruturados, né? Acho que esse é o grande problema hoje. A gente pouco se beneficia, até as empresas do Brasil pouco se beneficiam do uso da inteligência artificial, porque os seus dados não estão tão estruturados quanto se gostaria, né? É um dado muito bagunçado, vamos chamar Os assim. dados públicos são dados bagunçados ou são dados estruturados que podem ser trabalhados para melhor das políticas públicas? Eu não, assim, alguns que eu já vasculhei bem carecendo, Zoadão. bem zoadão, vai. Mas só Brasil ou o mundo inteiro é assim? Acho que o Brasil Tá ruim. tá ruim, Tá ruim mesmo? tá ruim, tá ruim. Eu gente li algumas precisa- coisas a respeito de tabulação de banco de dados. Não posso, igual você disse, não posso generalizar, né? Sim, mas Claro. tá ruimzão. Deve ter muitos dados bons, muitos dados organizados, mas Mas a no maioria geral- esmagadora é uma base de, vamos pôr assim, uma base de PDF estruturado, às vezes escaneado, e isso não é considerado um dado estruturado. Um dado estruturado é aquele que você consegue, a partir de um PDF, tabular os dados certinhos, quais são as causas, né? Por exemplo, se for uma ação judicial, quais são os pedidos. Tudo Então bem precisa estruturado. de um bom banco de dados relacional. Com chave Precisaria. primária, chave Esse estrangeira. seria o ideal. Esse mundo seria o ideal. Seria o mundo ideal. Ah, então me diz aí. E esse tal aí? Vou colocar algumas frases aqui. Mostre seu pensamento. Tá. Computação em nuvem. Isso daí hoje em dia é essencial, né? É essencial. Essencial. Cada dia mais. Hoje em dia não tem como mais você criar um banco de servidores, fazer a gestão disso. Isso é muito custoso, né? Mas que nuvem, cara? Essa Mas nuvem a nuvem é segura, cara, ou não é? Como Ela é... Então, você tem hoje em dia, se você pegar a quantidade, vamos pegar aí um caso genérico, vai. Tá. Google. Vamos pegar Tá. o Google, que você citou o Google, né? A Amazon, por exemplo. A Amazon. né, Se que você é for grande. lá e criar um ambiente na nuvem, eles vão te dar todos os certificados de segurança com profissionais da Amazon que estão olhando isso, garantindo a segurança de milhões de pessoas. Tá. Você confia mais nesse ou na nossa nuvem caseira aqui do lado, que a gente criou o nosso servidor caseiro, né? Bom, vou Mas fazer não- outra pergunta. Tá. Data Lake. Que é isso, cara? Data Lake é quando você é uma grande empresa e você quer criar sua própria nuvem, né? Ah, Você Data Lake cria- é nuvem? É nuvem ou é lago? O que é esse Data Lake, cara, que o pessoal fala direto aí? É quando você faz tipo uma espécie de armazém de hardware e Tá. deixa ela como sendo seu servidor de segurança, né? Tá. Então, basicamente é isso. A na nuvem já é administrada por outra empresa, né? Entendi. E aí você tem um monstro do Lago Ness. Que É no- isso. Aqui você põe no Data Lake e vê qualquer coisa. Vem qualquer coisa. E né? aí você ouve esse. Que mais? Quais são as outras siglas que você tem no mercado de tecnologia, de inteligência artificial? De inteligência artificial tá muito falado aí LLM, né? Ah, Modelos largos de linguagem, grandes de linguagem, né? que é o site GPT. É o chat GPT. É o famoso, mas não tem famoso. vários, né? Tem o Gemini do Gemini, Google, tá. tem da Anthropic lá, os clouds, né? Cloud, né? A gente ouviu falar bem desse Cloud. Eu tento acessar, não consigo. Eu não sei por quê. Acho que não está disponível para o Brasil ainda. Não sei se Não, então, acho que é mais por via... VPN. sei Não, lá. vira AWS, né? Anthropic, eles têm Bedrock, tem vários serviços da nuvem Tá. lá dentro, né? Que eles te Qual disponibilizam. que é o melhor desses LLMs que a gente está falando aí? É uma corrida, né? É uma corrida. Dizem muito que as versões do ChatGPT 4, né, 4 Omni, isso é o 4.1 Preview. Então eles são muito bons, né? Eles Tá. são bem competitivos de uma forma geral. Mas aí tem gente que vai dizer assim para você, não, mas use as versões da Anthropic, né, que elas são melhores para programação.
Ah, mas o Gemini, ele tem uma boa desenvoltura lógica. Então você vê que cada cérebro ele é treinado com um viés específico. São E cérebros. você ensina as pessoas a usarem essas linguagens, que eu sei que você ensina aos professores, Sim. eu sei. E, aliás, se você estiver interessado em conversar com o Dandy, não, o Anderson, pesquisador que desenvolve IA aqui no Brasil, o contato dele está aqui embaixo. Uma palestra na sua empresa, na sua turma, na faculdade, né? Sim, claro. Pô, acho que ouvir você é uma experiência engrandecedora, porque Que faz a bom. gente repensar É. coisas que a gente não pensa. Mas voltando a essas linguagens, eu quero Uhum. te provocar. Uhum. Porque eu assisto também outros Sim. bons podcasts e tem outros pesquisadores também que eu gosto de ouvir. Uhum. Tem um canal chamado Tem Ciência. Aliás, já mandei mensagem para você, você não me respondeu. Uhum. E esse pesquisador, ele é do Rio de Janeiro, ele fala que não existe inteligência artificial e o que existe é uma série de aproximações fatoriais, né? Uhum. E ele explica, ele falou em alguns vídeos, eu achei interessante, eu queria que você comentasse, falou assim, ó, se a inteligência artificial, nem sei se foi ele, né, do Tem Uhum. Ciência, mas se você tem inteligência artificial e ela é boa, então é só para ela se autoprogramar que ela vai se evoluir sozinha. E ela tem um limite, né? Então, o É, que é inteligência artificial ainda não existe da forma que nós temos a inteligência humana. Mas você falou que tem o neurônio artificial. artificial, positrônico é Sim. da Star Trek, mas o neurônio artificial. Sim. Cara, tem ou não tem inteligência artificial? E por que ela não se autodesenvolve ela mesma? Boa pergunta. Eu lembro quando eu fui fazer na faculdade, né, a disciplina, eu saí frustrado justamente, né, por isso. Eu imaginei que o programa se autoprogramaria, né? Ele se Então, escreveria um código nele mesmo, tipo né? Matrix. Tipo um Matrix. Só que não é assim, né? O conceito da inteligência artificial é que você cria um modelo de código, esse código, obviamente, ele não vai se modificar. Ele não se modifica, só que esse código, ele tem uma coisa chamada modelo. Imagina uma planilha de Excel. É um modelo. E essa planilha de Excel é a base de dados desse algoritmo, de modo que se você treina a sua planilha de Excel com dados de forecast, né, de previsão numérica, por exemplo, de receitas do canal Pensa Alto, né, por exemplo, se fizer uma estimativa, esse Excel guarda os dados, mas percebe que o código continua inalterado. Só que o código ele usa desse conhecimento para fazer inferências. Então, isso é o conceito. Então, não é que ele vai se autoprogramar, né? Esse conceito, de fato, não é verdade. Agora, existe inteligência artificial? Cara, o que é inteligência artificial? O que é inteligência? Você teve Tamagotchi? Você é da época do Ah, Tamagotchi? do Tamagotchi é o O brinquedinho. O bichinho, bichinho que você exato. teve, cara. Era um brinquedinho, um Sim, minigame que você ia minigame. dando, né, Alimento, carinho, olhava. carinho. Se você não desse, E ele morria. ficava triste e morria. Morria e acabava o brinquedo. Ele não voltava à vida. Não Exato. dava engraçado, não tinha reset, Não cara. O negócio é tinha, muito não louco. tinha. Aí eu te pergunto, isso é considerado um tipo de inteligência? É filosófico o tema. O que é inteligência? É a habilidade Então de a inteligência não, pensar? não é aquela. A gente pode colocar. Vou filosofar aqui, vou me atrever a falar com o mestre aqui. Você está falando que existe um corte aí que ninguém fala, que é a inteligência das máquinas artificial e a inteligência orgânica das pessoas, dos animais. Sim, tem uma inteligência Que orgânica são coisas diferentes, mas podem caminhar conjuntamente. conjuntamente. Vou dar um exemplo. Existe uma capacidade do ser humano que é a classificação. Isso aqui é o quê? É um copo? É, Ou tem, é tem uma uns xícara? tem uns pitfall aqui, viu, gente? Olha aí, Tem, tem uns tem uns negocinhos. videozinhos. Mas isso é um copo ou é uma xícara, né? Uhum. Isso, é um copo ou é uma xícara? Ou é uma caneca? Caneca. Entende? Uma das habilidades dos seres humanos é a classificação. Tá. Isso é uma inteligência. A artificial não faz isso? Não faz. Faz isso. E Por quê? agora? Esse é o ponto. Isso é inteligência? Mas, por exemplo, você é um brincalhão. Eu dei emoção na fala, entendeu? Aí eu te pergunto, Lá será que ele vai entender, você é um brincalhão? Tipo, ele afirmou, você é um brincalhão? Você é um se a brincalhão? gente tivesse o GPT, a gente tentava aqui? Eu acho que sim. Porque a relação entre as palavras, ela foi sempre usada, ou a maioria das vezes ela é usada num contexto estatístico de brincadeira. Se Olha. isso é usado estatisticamente para sugerir uma brincadeira, e se o programa detectou isso, ele se tornou inteligente? Entendeu? A inteligência
ela tem que ser desassociada do que a gente chama de cognição. A cognição, a gente tem modelos cognitivos. A inteligência artificial é matemática pura? Ela é matemática pura. A matemática é a linguagem do universo? Ela é uma linguagem mais precisa que poderia ser considerada a linguagem mais próxima da linguagem do universo. Não conheço a linguagem do universo. Fala muito que se chegar um alienígena aqui, a gente só vai falar pela matemática. Aliás, tem vários filmes, né? Provavelmente, né, esse alienígena entenderia melhor a matemática do que um português. Tem vários filmes. Por conta da precisão. Que ensina 1 mais 1 é 2, então ele já sabe o que é esse parâmetro. 1 é maior que 2, então ele começa a fazer uma série Mas se você pegar, por exemplo, falar... Maior que 2 não, 2 é maior que 1, pelo amor de Se você Deus. falasse assim, pô, o chat GPT ele só entende números? Sim. E essa é a parte maluca. Porque se eu pegasse aqui num plano, essa mesa fosse um plano, tá? Um plano bidimensional aqui, tá? Essa xícara estaria próxima a esse copo. Esse microfone estaria próximo de um telefone. Tá. Então, palavras que têm um significado semântico mais próximo se aglutinam nesse espaço das ideias. Esse que é a ideia de tokenizar as relações. Esse é o que eles chamam de espaço latente. Já ouviu falar desse termo? Não. Espaço latente. Não, só aprendendo. Esse alto podcast. Cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida é abrir um podcast e falar com pessoas inteligentes. Não vou fazer mais faculdade, só conversar com essa galera, meu. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias generativas, né, como o ChatGPT, ele tem que organizar o pensamento dele no universo matemático. Tá. Então, nesse universo matemático, se fosse um universo tridimensional, palavras próximas elas seriam representadas por números próximos. Tá. Então, se a gente estivesse no universo de cadeira estaria aqui, sofá estaria aqui, entendeu? Um valor, poltrona né? Aqui. Uma... São valores ponderados, n-dimensionais, mas estão próximos. E aí, quando eu falo, por exemplo, a palavra banco, ela é interessante. O que você pensa quando eu falo banco? Da praça ou um banco instituição, né? Exatamente. Aí você precisa de outros elementos para buscar. Mas esses algoritmos baseados, né, no caso LLM, né, baseado em modelo de linguagem, ele vai identificar a palavra banco e vai tornar ela mais próxima de um centro de gravidade que o seu discurso vinha falando. Se eu estivesse falando contigo, se eu estivesse falando contigo de dinheiro, falar, poxa, eu enfrentei uma fila enorme lá no banco, aí você vai falar, fila, dinheiro, banco, esse banco tá falando de um banco, eu não sei que banco. Mas não é da praça. Não é do Brasil, né? Mas não é da praça. Da praça. Agora, se você falar pra tua criança, olha, se você fizer arte, eu vou te colocar no banco. E você vai ficar de castigo o dia inteiro. Pô, não é dinheiro, ela não vai ter, né? Não é disso que a gente tá falando. E ela vai levar para o universo. Então, essa organização espacial do conhecimento, o algoritmo é capaz de fazer. Desde quando se pensava, as pessoas trabalhando com inteligência, desde quando se pensava nesse modelo de inteligência artificial, é coisa antiga ou é coisa mais moderna? Não é tão assim. Ela é antiga, os primórdios. Só que em 2013, mais ou menos, veio o advento da rede neural profunda, né? Até a minha época, quando eu estudava na faculdade, a gente aprendia que redes neurais, você podia ter uma camada de neurônio, 2 camadas, no máximo ali 3, com muito esforço. Só que 3 camadinhas de neurônio é muito pouco para você desenvolver com ideias complexas. Em 2013, né, quando o Geoffrey Hinton, cara, eles criaram um negócio de Hopcroft, criaram uma coisa chamada rede neural profunda. Então aí você conseguiria ter N camadas de abstração. E aí para essas N camadas de neurônios, em cada nível dela você tinha um nível de abstração diferente. Esse neurônio é aquela... só sim ou não, né? Porque eu não quero nem aprofundar nisso, que eu vou viajar na maionese, mas isso não tem a ver com as funções bijetoras, né? Tem um pouco a ver. São funções. A parte de pode rede neural, abrindo, né? ela é meio que álgebra linear, tá? É álgebra linear pura. Combinação de matriz. Você estudava matriz, matemática? É aí que usa. Então é o seguinte, se alguém não gosta de matemática, não pode ir para informática, essa área. Não vai desenvolver. É difícil. Não vai desenvolver. O Dandy, explica para mim, se todo mundo usa o chat GTP de graça, né? Aquele que pode consumir, como que eles ganham dinheiro se a pesquisa é cara? Qual é o segredo disso? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Onde eu tô pagando, cara? Vamos lá. Você usa o chat GPT? Eu pago. Você paga, Eu pago uma licença, não vou falar o nome da empresa que ela não me patrocina, mas eu pago uma licença que é bem interessante, que ela me abre 4 ou 5
ferramentas de pesquisa, entendeu? Legal. Ligados, entendeu? O fato todo é o seguinte, as pessoas não perceberam que quando a gente está falando de modelo de inteligência artificial, o que a gente precisa para ela? Aprender? Dados. Sim. Então, quem está usando de graça, na verdade, está dando dados de graça. Puta, cara. É uma troca, né? Você usa, ele te dá o benefício, só que você está deixando todo o histórico de dados lá. Tudo. Por isso que é importante E a o questão... perigo para os órgãos públicos. Por isso é importante a questão de confidencialidade, né? Cuidado, proteção de dados pessoais, não exponha. Não. Tudo que ficar ali vai ser usado como treinamento, né? Teve uma das grandes empresas que usaram códigos inteiros, Jogou lá dentro Caraca. e de repente aquilo começou a fazer parte do cérebro do GPT. Né? A gente tem o caso famoso da Times, né? Que processou a OpenAI, porque usou muitos artigos, né? Da revista da Times, né? Tá errado isso? Tá. O Google faz isso. O Google vai lá e pesquisa tudo. Não, tanto tá errado que eles acabam perdendo quando são processados, né? Quem perdeu? No caso, a OpenAI? OpenAI perdeu. Foi processada. Porque ela pegou? Porque ela pegou todos os dados da revista lá da Times, né? E aí, New York Times trouxe para dentro. E lógico, aí um material de boa qualidade. Não, sim. E aí o GPT começou a fazer isso nas pesquisas, ou não? Você uma coisa faz é uma pesquisa pesquisa lá no Gemini, você coloca lá, me fale sobre tal assunto. Então, veja a diferença, né? O Google, um buscador, ele pega a informação da internet e cria índice. Tá. Aí quando você busca, ele puxa rapidamente. Tá. Só que ele não lê o que tá ali. Tá. Ele só indexa, cria índice. Tá. Agora, um GPT não. Ele tem que trazer a estrutura para compor o raciocínio dele. O raciocínio dele é esse. Então, existem muitos casos de exposições de dados pessoais por causa disso, né? Entrou dado pessoal de empresas, de escritório de advocacia, casos, processos, fica ali, público. Você usa uma versão gratuita. Existem muitas ferramentas, os plugins, esses códigos, você pode usar, os seus dados estão protegidos, mas eu te forneço meu GTP aqui. Cara, então, eu acho que eu posso falar, eu acho que é uma falácia, ninguém tá dando almoço grátis. Exato, a não ser que você compre, né, uma licença caríssima, Enterprise. Caríssima. Exato, uma licença caríssima. Que não rode na nuvem. E aí, não, pode até rodar na nuvem. Uma outra nuvem. Só que é uma outra, exato, uma não nuvem é nuvem segmentada para você. Isso eles estão aí fazendo eu bastante. Subo esse código, mas esse código vai estar fechado, o cara não vai abrir o código. Não, mas ele fecha o código, mas ele administra para você. Tá, aí eu compro isso, coloco, aí eu posso levar meus dados para lá, porque aquilo é fechado, é só para sua empresa usar. Você como pesquisador, como professor, você não recomenda nenhuma empresa hoje usar a versão pública? Não. Usar ou mesmo esses plugins gratuitos? Não, tudo que é de graça, provavelmente eles estão usando seus dados lá dentro. Isso é bastante perigoso. Caramba, meu. Isso, então fica um alerta aí para os órgãos públicos, aí, principalmente de segurança pública, né? Que, tô agora usando aquele GTP. Cara, isso é... Até sentenças, né? Eu vou fazer uma decisão né? Vou fazer uma decisão, coloco do lado GTP, melhore esse documento para mim. Uhum. Só o fato de fazer isso eu já expus. Sim. Caraca, meu. Agora, lógico, de novo, se você tiver a versão privada, aí contratualmente... Isso. Mas aí isso é dinheiro. É dinheiro. Um bom dinheiro. Hoje em dia tá caro ainda. O consumo, né, é uma tecnologia muito cara, né? Tem pesquisas para criar chips especializados em modelo de linguagem para deixar isso mais barato. Qual que é a empresa hoje? Pode falar o nome, viu? Pode ser a sua, qualquer nome. Posso mas qual que é a empresa hoje que está na vanguarda, tanto de hardware quanto de software, ou as duas, em inteligência artificial? Se hoje tivesse que você comprar 1 milhão de ações dessa empresa, se ela tivesse na bolsa, né? Sei lá. Eu compraria do Grok. Grok? G-R-O-Q. É muito bom. Pastor, não é para cortar. Marca esse nome aí para mim. Eu vou pesquisar. É muito bom. Porque rapaz? Eles criaram um chip. Cara, você tem noção do que você tá falando? A galera atrás. Vai ter uma busca imensa do Brasil lá. Sim, cara, mas eu recomendo. Porque o que acontece? Eles, no passado, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, eles afiaram, né? Era o Elon Musk na época. Desafiaram ele e falou, olha, eu vou criar uma inteligência artificial que vai fazer isso que, né, o OpenAI faz, só que 100 vezes mais rápido. E os caras foram lá... Mas o Grok é do Elon Musk? Não,
Não, eles peitaram o Elon Musk. Ah, o OpenAI Desafiaram era do ele. Elon Musk. Nessa época era, né? Caraca. E aí ele falou, O quero Elon Musk ver. falou, quero Quero ver, ver, quero pago ver. pra ver. O Pago. Elon Musk, pago pra ver, né? E Porque aí ele tem quando os dinheiro. caras lançaram o Grok, cara, é impressionante, a velocidade de resposta é absurda. E faz melhor? Ele usa, na verdade, modelos gratuitos, né? Então, normalmente os modelos gratuitos são um pouco piores a nível de qualidade que da OpenAI, mas você sabe como a vida é. Os open source, eles vão evoluindo. Vão E evoluindo. vão chegar uma hora que Igual vão o software ficar que a gente tudo. tá gravando aqui é o OBS, cara. Pois é. Pô, o OBS hoje passou na frente de a maioria dos Exato. pagos, né? Então eles têm modelos extremamente rápidos porque eles têm um hardware específico. Ah, E eles criaram esse hardware, patentearam esse hardware. Por isso que eu acho que aí tem valor. entendi. Né? A OpenAI, ela foi patrocinada pelo Elon Musk, né? Sim. Aí ele saiu No início. fora. Sim. Ele falou assim, nossa, esse negócio vai acabar com a gente. É, Ele falou isso? Ou alguma coisa semelhante? Eu não sei, O que aconteceu? eu não consigo dizer, eu não sei qual é a intenção dele, mas a sensação que me passou, falando como uma opinião pessoal, Sim. ele saiu, vendeu as ações talvez antes do tempo, talvez, Tá. e aí rolou um remorso, né? Tipo, explodiu de repente essa OpenAI, e aí ele ficou, poxa, eu saí antes do tempo, vou ter que. Eu fiquei pobre 1 bilhão. Pra ele, pra 1 ele tanto bilhão, faz, tanto faz. Mas eu acho que ele tem essa ideia, ele sempre foi de investir em coisas tecnológicas. Esse negócio, inteligência. Cara, olha a quantidade de coisas que ele investe em tecnologia. Você acha aquele SpaceX lá? Então, Tem inteligência ali? Aquele negócio, tem. aquilo Tudo não é tem normal. inteligência. Aquilo não é Um Tesla, carro autônomo, não tem inteligência? Porra. Pô, então vamos falar Você mal já da viu esses inteligência? carros aí Eu já rodando? vi, já vi. É muito louco, né? É louco, é É louco. muito louco. Então eu falar que não tem? Claro que tem, né? Sempre tem. E aí depois, claro, isso gera comoção, claro. Vai gerar muito desemprego. Cara, as coisas sempre vão gerar muito desemprego. Quem trabalhava antigamente com locadora de fita cassete Porra. ficou desempregado. Ficou. Mas aí ele consegue, A o ser humano Blockbuster tem fechou. essa flexibilidade. Tá. Hoje ele fez outra coisa, depois ele foi vender DVD, e aí já quebrou DVD, porque agora tem pendrive. Cara, o ser humano ele se adapta, né? Mas a tecnologia ela vem vindo, né? Não tem como Falar em parar tecnologia isso. vem vindo de ser humano, né? Eu vou buscar a história da evolução humana. É. Cara, muita gente diz que tem um salto tecnológico de Sim. 1950 para 1950 para 2000, Sim. e tem um gap aí. Eu vou fazer uma pergunta, mas é dentro do contexto. Será que não tem aí uma tecnologia alienígena, um Matrix, um processamento diferenciado? Que é um salto. Nunca se falou de tecnologia, aí você Sim. tem a bomba atômica, você tem muita pesquisa, aí você sai de transistores e circuitos integrados Sim. para nanotecnologia, e a gente se fala de inteligência artificial. Você acabou de noticiar aqui no canal que existe o neurônio artificial. Sim. Você não acha que tem um gap aí que não fecha a conta? Eu não sei se tem um gap. Eu acho que. É que a Cara, gente, pode quando falar. tá dentro. Não, então, a gente tá dentro, a gente é o sapo na água fervendo, sabe? Você bota o sapo na temperatura ambiente e liga o fogo. Ele vai cozinhando, ele não sabe onde é o ponto. Então, acho que a gente vive essa progressão de acúmulo de conhecimento desde a época acadêmica, quando começou a compartilhar artigos, papers, quando você consegue Lá da reaproveitar isso, a internet, né? 1980. Exato. Antes da internet, na época da Barça, a gente Pô, viveu Barça, aí. 24 volumes, a cor vermelha ficava na estante debaixo da TV de tubo, né? Exato. Então, quando era essa era da Barça, tudo bem. E para melhorar o Você sinal de tinha- Wi-Fi da TV, colocava bombril na antena. Bombril, então. Mas poucas Essa era, vão essa era, entender isso. essa era, você vai entender o seguinte: tinha poucos pesquisadores, Tá. tinha poucos computadores no mundo. Para fazer testes de hipóteses era muito caro. Então se fazia. As grandes descobertas eram algoritmos de fazer ordenação de números, sabe? Era muito rudimentar. Depois que veio essa difusão do conhecimento aberto, você consegue ir ali, eu faço meu doutorado, publico meu paper científico, A comunidade mundo ali tem olha, acesso. né? As coisas começam a ganhar um crescimento exponencial, né? Então essa exponencialização, ela veio, É natural para você. ela é natural. Caraca. E aí, quando ela veio crescendo, bateu na época que a gente chamou de transformação digital, era 4.0, né? Ah, Se pegar as primeiras revoluções industriais,
né? Aí veio a energia elétrica, aí veio, né, o computador. Ah, os Então, caras falam do Tesla lá, que o Thomas Edison deu um chapéu nele aí, que ele tinha tem. tecnologia, tinha uns contatos alienígenas. Porque eu falo, Exato. não, o Tesla tem uma história, cara, que, Bom, eu acho nossa, genial o é Tesla. genial, né? Genial. Genial, Então genial. aí quando a gente veio na era da computação, aí veio essa 4.0, que é o quê? A gente não vai mais digitalizar o arquivo, escanear a foto. Não, a gente está falando em digitalização do conhecimento. Imagina, de novo, digitalizar as regras e os conhecimentos de negócio. Cara, você tá falando que o ser humano não vai morrer mais daqui a pouco. Tem muito disso. Tem muito disso, tem muitas séries Porque eu disso. vou até dizer, Tem por muitas exemplo, séries, tem muitas séries falando disso. quando eu Vai. trabalhei na empresa na Luplex, cara, a gente criava o quê? Modelos de automação de documentos. Tá. Então, a forma de escrever um documento, isso era a inteligência de um advogado. Certo. Então ele conseguiria se eternalizar, ele se virar um ser eterno, ele bota todas as lógicas ali dentro, pronto. Caso ele morra, ainda tem todo o raciocínio dele em código. Isso é possível. Isso é possível. Não, isso já existe. Já Você existe. desenvolveu isso. Sim. Então, isso Cara, para que eu vou contratar estagiários e advogados se eu posso ter o seu software? Esse Sim é um ou grande não? ponto. Sim. Sim, Eu posso contratar. eu contrataria. Eu vou dar um exemplo aqui, vou viajar na maionese. Eu sou advogado, não sou advogado, passei na OAB, mas não tirei a inscrição. Mas se eu sou dono do escritório de advocacia, Aham. lá, eu posso contratar advogado, eu posso contratar o seu software. Pode, Com o meu só que pensamento. aí que tá o ponto. Você tem o seu pensamento, certo? Ah, vamos garantir que você viva vida longa, 100 anos. Tá. Daqui 30 anos, você acredita mesmo que a sua peça... Não. Então mas- esse é o ponto, porque quando você não contrata pessoas para continuar o raciocínio evolutivo, né? Acaba que todo o conteúdo de software, ele degrada. Sim. E esse é um grande problema. Degrada porque a inteligência ela vai se remontando, O ela vai mundo se vai refazendo. mudando, Vai a mudando, as sociedade experiências sociais vai são mudando. outras, claro. E isso é um grande ponto. Por isso que eu chamo a atenção, é um grande ponto de preocupação. Tem muita empresa demitindo seus funcionários e pondo inteligência artificial no lugar. E vai ter um momento de ruptura daqui a Vai pouco. ter um momento de ruptura, porque aí vai precisar de gente trazendo novos inputs. E ela não vai ter a inteligência da organização, né? Porque ela não vai ter. A organização vai acabar se perdendo, né, nesse gap aí. Entendi, cara. Entendeu? O negócio é muito louco, meu. E é muito louco. Ninguém porque... fala disso. Não, pouca gente fala. Pouca gente fala E disso. eu gosto sempre de trazer aqui à tona o McLuhan, que era o grande pensador que preveu a aldeia digital, né? Tá. Isso foi muitos anos atrás, muitos, nem lembro a década aqui, né? Ele é muito famoso naquele vídeo do Caetano Veloso, né? Do Você é Burro, cara. Aquele filme, né? Aquele meme clássico que ele fala do McLuhan, né? Então o McLuhan falava, cara, a tecnologia quando ela entra, ela te cria no primeiro momento uma extensão dos seus sentidos. Então, quando veio a luz elétrica, a sua visão foi expandida. Foi. Não é? A gente precisa mais dormir quando o sol se põe. Não, Cara, faz total sentido. É a mesma coisa que você está falando no chat GTP, cara. Se o cara não tem conteúdo, ele não vai produzir nada. não vai. Só que esse é o grande problema. Você expande o conhecimento do cara, só que ao mesmo tempo você amputa. Vou dar um exemplo. Carro. A gente veio, hoje eu vim a pé, né? Faz tempo que eu não venho a pé. Porque a gente tem carro. E quando você tem carro, andar já se torna um sacrifício. É como se suas pernas fossem amputadas. A sua perna agora é o carro. Tá. Quando veio a luz, também. Acabou a luz, todo mundo fica cego. O seu olho ganhou novas potencialidades, mas quando acaba a luz, você fica cego. Internet. Sua capacidade de comunicação aumentou. Se perde a internet, hoje em dia, né, a população entra em pânico. Agora vamos fazer um paralelo. Entrou o GPT. Está expandida a sua habilidade de pensar. Isso vai te amputar também nesse mesmo sentido. Caraca, velho. Então as pessoas elas vão começar a se apoiar No GPT. no GPT de tal forma que vai começar a atrofiar a cognição. Por isso que eu falo, né? O pessoal fala, vou abrir um podcast. Cara, pra você convidar as pessoas, algumas pessoas, você tem que você tem que pesquisar Sim. a pessoa, conhecer. E se eu usar o GPT, vou criar o meu texto. Cara, até porque o que ele traz de respostas, tem que olhar se aquilo é conteúdo Exato. adequado. Você tem que ter alguns parâmetros. E daqui uns dias as pessoas vão ter esse senso, esse juízo. Não vai ter, né? A tabuada, você aprendeu tabuada? Aprendi no lápis. É mesmo? Não. 5 vezes 7, 5 Não. vezes 7. 35, pô. Pô, velho. Você quer o quê? 8 vezes 6. 8 vezes 6, quanto é? Eu devolvi pra ele. 48, pô. Você não...
Não, mas esse é o Não, não, ponto. mas esse é o ponto. Vamos Tem pôr gente que pra não sabe que é memória. trabalho. Não sabe, vamos pôr pra memória. Vamos pôr pra memória. Você memoriza bem seus números de celular? Da minha esposa. O que mais? O meu. O meu. Tá vendo isso? Entende esse problema? Quando veio a agenda, acabou a É nossa memória. verdade, é verdade. Quando- Quando veio o celular, coloquei tudo lá. Hoje eu não digito o número, eu pego o contato. Exato. Mas você não acha que. Pra que a gente tem que memorizar no telefone também? Também eu usava a memória. Não, o Não. ponto todo é que a gente está perdendo habilidades A cognitivas. gente perde uma, mas ganha outra. Qual que a gente ganha? De ser mais rápido na busca no Nossa, celular? agora eu tô informando. Agora eu sei usar computador. Será que é Esses isso? dias, então, Será que é esses dias isso? as pessoas falaram muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas estão aprendendo várias questões cognitivas, só que a profundidade da construção e raciocínio lógico Tá raso. tá raso. Você percebe isso nos seus alunos? Eu percebo isso. E o cara quer discutir com o professor. Cara, até Tem muito disso aí. Não tem? gostaria que eles discutissem. Não, É que não, essa nem galera não. consegue nem alcançar a pergunta. A galera tá ficando. Eu não sei se é pós-pandemia, eles estão ficando mais fleumáticos, mais frios, menos interativos. É mesmo? Acho que. Eu tô pensando em dar aula no celular, sabe? Falar com a galera pelo chat. Caraca. Talvez tenha melhor resultado. O próximo ponto de flexão da tecnologia, então a gente não vai vivenciar. Provavelmente. A gente vai estar nela, a gente não consegue ver, é o contexto histórico que vai nos mostrar isso. Muitas pessoas dizem que a gente está entrando aí no último boom, né? Que a nossa geração vai acompanhar o grande boom é a inteligência artificial. Que não é essa ainda. É a que a gente está começando e está vivenciando o comecinho dela. Agora é o prognóstico, daqui 5 anos, como é que você vê o cenário de tecnologia? Cara, acho que daqui 5 anos, acho que o GPT, esses temas já vão estar bem assentados. A gente vai ter vários. Já está incorporado, como vai o tá bem WhatsApp, como o incorporado. Telegram. Isso já está hoje, né? Mas Uhum. eu digo, vão começar a construir humanoides. Você acha? Eu acho que sim. Ah, Já tem bastante o Elon projeto. Musk já tem, tá fazendo isso, a China. Né? Tem bastante projeto assim, vão ter grandes suportes, né, de raciocínio. Então a gente vai viver uma era em que o. Vamos pensar quando surgiu o Daqui Google? 5 anos. Quando surgiu o Google? Tá. Faz quanto tempo? Nossa, tinha o KD, né, naquela época. Então, Lembra do KD? Cadê? O KD, É. exato. Então, quando veio a época do KD até hoje, você vê que não houve aquela evolução, Salso, mas parece que entrou no hábito das pessoas. Então, hoje a gente está falando se eu uso ou não GPT, daqui 5 anos isso nem vai ser, não vai ser nem tema de discussão. Né? Isso é uma coisa As ferramenta. as faculdades. Ah, será que meu aluno vai usar? Cara, isso não. Ele vai usar. Vai usar. Inclusive, os professores já vão falar, usem. Usa, mas o que você vai perguntar, o que você vai parametrizar, como você vai pedir uma resposta que vai ser o grande valor. Exatamente, porque a gente está construindo uma espécie de ciborgues, né? Pessoas com inteligência artificial vinculada à inteligência natural dele, né? E isso é um projeto interessante que vai acontecer no futuro. Daqui 5 anos a gente está Com falando de certeza. Androids. Com certeza, Androids. Caraca, e a segurança pública, você acha que melhora alguma coisa com a inteligência artificial? Você acha que a gente consegue reduzir as ações de grupos criminosos, organizações criminosas, ou eles também vão usar essa inteligência para... Olha, aí tem a questão de assimetria, né? Se você pegar e falar assim... Assimetria. Assimetria de conhecimento. Redes criminosas, eles são extremamente inteligentes. Né? Eu tive um podcast que o cara fala a mesma coisa. Exato. Que o criminoso não é preguiçoso. Ele não é. Exato. Você está me assistindo e já sabe que eu tenho que dar esse crédito ao César Schneider. Ele falou sobre lavagem, ele falou que o criminoso não é preguiçoso. Então, aquele que tiver o acesso à informação, né, sem muita burocracia, até mesmo sem muito pudor, vamos chamar assim. Caraca. Sem ética, né? Sem muita ética, esse cara ele vai ter uma vantagem, entendeu? Infelizmente. Muitas vezes a gente tenta aí perder um tempo precioso, né? Não diria nem perder, diria investir um tempo precioso em fazer as regulações devidas, né? Só que o criminoso não está aí para isso. Ele já está atrás. Já está atrás. E tem dinheiro, né? E tem dinheiro, pra né? investir. Pra então a gente precisa pensar em criar armas, né? Também armas inteligentes, usando, né, mecanismos inteligentes, usando a informação. Acho que a informação é ouro, né?
Então acho que é uma guerra que se levanta nesse mundo cibernético e a gente tem que estar preparado, sim. Tá, que legal, cara. Gente, conversamos aqui hoje, eu perguntei e aprendi, né, com o Anderson, o Dante, acerca do que é inteligência artificial, de como a gente está, o que a gente está fazendo aqui. Ele me trouxe várias informações. Anderson, eu queria agradecer sua Eu presença que aqui. agradeço. Lembrando que o Anderson desenvolve IA aqui no Brasil por opção. Ele podia estar fora, ele narrou aqui, falou um pouquinho da vida dele. E se você tiver interesse em conversar com ele, aprofundar esse assunto, eu vou deixar o seu contato. Pode ser? Pode, claro. Pode. Vamos. Sua empresa desenvolve técnica. Você dá palestra aí? Dou Você dá palestra. palestra para escola estadual também? Dou, cara. Eu acho Tá que boa. eu gosto muito de difundir o conhecimento. Cara. Eu não sou daqueles que pega, traz isso aqui pra dentro. E não é só em São Paulo, é o Brasil inteiro. Gosto. Eu sei que ele viaja o mundo inteiro. Aí É. pra marcar a gente tá com ele, não foi passar. Eu tô em tal lugar, tô em É. tal lugar. Você vem, eu tô falando em tal lugar. Eu De falei, fato, caraca, né? semana passada tava na Colômbia, Na né? Colômbia, né? Colômbia Legal. dando curso de inteligência artificial aplicada à saúde, né? Detecção de cânceres Lá? lá. E aqui o Brasil, já pediram isso pra você? Não, aqui no Brasil, na verdade, não para a saúde, né? Me pediram sim para soluções de inteligência artificial aplicada a administrador de condomínio. Tem algumas coisas E interessantes. poder assim. público brasileiro, né? Prefere empresas de fora e a gente tem o ouro aqui no Brasil. Gente, espero que você tenha gostado dessa conversa com o Anderson, né? Que a gente chama de Dante, nosso amigo. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, faz as dúvidas que eu consigo responder, porque dúvidas manda direto para Pode ele. mandar. Manda direto. Fico até o final aqui, assistiu, considere deixar o like, se inscrever no canal e a gente vê na próxima. Obrigado, Anderson. Valeu, eu que Valeu, agradeço. valeu. Até mais. Até mais.